Pecadores está entre nós e está aí sendo um sucesso, quebrando recorde atrás de recorde, sim. De vez em quando aparece um ou outro ali como a Variety, que depois eu vou falar, e foi falar mal porque arrecadou apenas 65 milhões de dólares no início. E aí, Ben Stiller e Patrick Schwarzenegger, que só pode ser filho do nosso querido Arnaldão Schwarzenegger, foi lá defender o filme. Falou, meu irmão, que negócio é esse? Mas isso é conversa para mais à frente. Um outro vídeo que eu vou falar a respeito das projeções sobre o filme. Nesse vídeo aqui, eu tô trazendo para vocês tudo sobre os vampiros do filme, as coisas que talvez você tenha deixado passar e você de repente não viu. Hoje aqui agora, na Semana Pecadores, você vai ficar sabendo. Então vem comigo para saber tudo sobre os vampiros de Pecadores. Sinners, vem comigo. No caminho, e... Pecadores é um sucesso e podemos falar aqui interminavelmente sobre os diversos elementos do filme que o qualificam como uma obra-prima, desde a atuação impressionante de Michael B. Jordan até a narrativa metafórica de Ryan Coogler. No entanto, nesse vídeo iremos nos concentrar principalmente nos vampiros da questão. Pois bem, a interpretação do diretor inclui todos os elementos familiares ao universo vampírico, mas traz um impacto com inovações sutis e referências culturais. Em primeiro lugar, Pecadores demora a introduzir os vampiros. Os primeiros momentos do filme exploram a jornada dos irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem, que são veteranos da Primeira Guerra Mundial e retornam à sua cidade natal, no delta do Mississippi, após acumularem algum dinheiro, quer dizer, afanarem algum dinheiro do submundo de Chicago. Os caras roubaram Al Capone, né? Putz, esse cara, meu rapaz, você tem até a vida curta mesmo. Eles decidem, então, abrir um junk joint para atender a comunidade negra local. E seu primo, o talentoso guitarrista de blues, Sammy, é designado para cuidar da música. Desde o início do filme fica claro que a música, tão hipnotizante e sobrenatural como a de Sammy, possui poderosos poderes sobrenaturais e pode estabelecer uma conexão entre o mundo dos vivos e o reino paranormal. Isso se torna evidente no dia da abertura do Junk Joy, que, na verdade, abrange um período de 24 horas, capturado na sua totalidade na narrativa do filme. Quando o Junk Joy é inaugurado e recebe uma multidão animada, a performance mágica de Sammy dá início a um espetáculo que convoca entidades sobrenaturais de várias épocas e espaços. Uma das melhores cenas que eu já vi no cinema até hoje. É importante notar que todas as referências e retratações que os vampiros têm no filme têm propósitos muito mais profundos do que apenas apresentar uma história vampírica convencional. E é isso que nós vamos abordar agora adiante. Quais são as características principais desses vampiros? Um dos primeiros vampiros que conhecemos é um imigrante irlandês, Remy, interpretado por Jack O'Connell. E, aos poucos, o número de vampiros vai aumentando à medida em que ele transforma outros indivíduos. Remick está em fuga de caçadores de vampiros Chaucahal, provenientes de uma comunidade indígena americana. Ele transforma um casal de membros do clã, da KKK, Bert e John, em vampiro. Quando eles chegam ao Junk Joy, atraídos pela música cativante de Sammy, oferecem dinheiro para entrar. Os irmãos percebem imediatamente que há algo estranho com eles e também ficam atentos ao possível ataque do KKK. A história se desenvolve na década de 30 e não precisamos explicar as ameaças que a comunidade negra enfrentou durante esse período repleto de e anarquia. Mary, a ex-namorada afastada de Fuligem, que também está presente na grande inauguração, oferece-se para conversar com o grupo, pois sabe que o estabelecimento precisará do dinheiro que eles oferecem. Remick a transforma em uma vampira quando ela sai, mas algo a impede de entrar imediatamente. Este é um aspecto bem conhecido nas histórias de vampiro. Eles não podem entrar em um estabelecimento a menos que sejam convidados. A narrativa se passa em uma época em que vampiros são provavelmente conhecidos, como é evidente o fato de existirem caçadores de vampiros. O momento em que a mordida de um vampiro transforma alguém em um vampiro também é bastante comum, e os efeitos não demoram a aparecer no filme. Quando Pearl, o interesse amoroso de Sam, é mordida, ela tem a presença de espírito de pedir para que ele a abandone, mas o tempo está se esgotando em alguns mais rápido do que outros, como vemos em Fuligem, o que torna esses vampiros tão perigosos. Os vampiros em Pecadores são assustadores e possuem certas habilidades que os tornam uma ameaça real para os humanos. O primeiro sinal disso aparece quando Mary é transformada em vampira por Remick e retorna ao Junk Joy, onde começa a seduzir Fuligem antes de mordê-lo. Isso leva Fumaça a tentar proteger o irmão, e ele dispara sem pensar contra ela, mas isso não faz efeito nenhum em Mary. Ou seja, os vampiros são claramente imunes às balas comuns, e Mary escapa sem muita dificuldade. Eles são mais poderosos do que os humanos comuns. Sua mordida transforma qualquer um em vampiro, embora os entusiastas do terror já saibam muito bem disso, né? A gente que já é do meio, a gente sabe que é papo. Mordeu já era igual
igual zumbi. Mordeu, papai, caixão em vela acesa. Além disso, suas táticas de ataque são predominantemente bestiais, como a cena em que Delta Slim tenta ganhar tempo para que os outros escapem e é brutalmente atacado até a morte. A ferocidade dos ataques destaca a irresistível natureza sedenta de sangue dos vampiros. O filme também evidencia a atemporalidade dos vampiros, pois tanto Legion quanto Mary mantêm sua aparência juvenil quando reaparecem na cena pós-crédito junto a Sammy, que agora se encontra envelhecido. Como os vampiros podem ser eliminados? Os vampiros mostrados no filme têm alguns poderes associados aos vampiros em geral, mas não estão isentos das suas vulnerabilidades. Os primeiros sinais de sua fraqueza são apresentados por Amy, cuja sabedoria sobre ocultismo e rituais se revela bem útil nesse momento. Quando Fuligem é transformado em vampiro após ser mordido por Mary, Amy o afugenta com um suco de alho em conserva. Essa vulnerabilidade em relação ao alho já é uma menção familiar de todos aqueles que conhecem o nicho vampírico, certo? Pois bem, ela também informa os sobreviventes que uma estaca de madeira ou prata pode eliminar os vampiros, e é quem revela a regra básica sobre os vampiros. Eles não podem adentrar um prédio sem um convite prévio. Além disso, ela possui um talismã para fumaça que pode afastar vampiros. Você sabia disso, do talismã? Tu sabia? Sabia não. Ficou sabendo daqui agora. Por fim, vemos que os vampiros de pecadores são extremamente vulneráveis à luz solar, que pode matá-los. Quando o amanhecer chega, é o golpe final para os vampiros, e Remick e os demais vampiros são destruídos. Na cena pós-crédito, quando Fuligem e Mary visitam Sammy com a proposta de transformá-lo em vampiro e libertá-lo da sua velhice, é revelado que a última vez em que Fuligem viu Sammy foi exatamente naquela fatídica abertura do Joking Joy. Além disso, fica claro que Fumaça, que estava prestes a matar seu irmão Fuligem, o poupou apenas em troca da liberdade de Sammy e da promessa que o músico não seria prejudicado. Como é a sociedade vampírica? O que a torna uma opção atrativa para os humanos? É aqui que Ryan Coogler se desvia do padrão e torna sua narrativa única. Há algo sedutor e magnético sobre os vampiros e seu impacto na humanidade, mas Pecadores eleva isso a um outro nível. Vemos os encantos sensuais dos vampiros quando Mary seduz Fuligem e em seguida o morde para transformá-lo. No entanto, o verdadeiro poder manipulativo se evidencia quando Remick tenta, de maneira infrutífera, fazer um acordo com humanos sobreviventes. Sua admiração pelos talentos de Sammy é evidente, entretanto, a verdadeira maneira de atrair os outros é a promessa da liberdade, algo tão raro naquela época de 1930. Ele afirma que a sociedade vampírica é livre de raça, constituindo uma comunidade inclusiva onde a cor da pele não importa. É uma chance de abolir as terríveis normas sociais da época. Os presentes no Joking Joy são todos indivíduos que sofreram as condições opressivas. Naturalmente, também existe outro grande ponto de atração para qualquer um que deseje ser transformado em vampiro, a imortalidade. Contudo, Remick alerta a Honghood, o chefe da clã local, chegará pela manhã e matará todos se não aceitarem a oferta. Sim, para você que não sabe, a serraria que foi comprada de Honghood, que era o grande dragão lá da Kakai, que já pela manhã já iria lá para fazer o que eles faziam naquela época. Em resumo, a promessa de Remick é uma promessa de uma vida melhor em um ambiente onde o indivíduo oprimido encontrará mais aceitação e valorização, além do dom da vida eterna. É uma escolha intrigante, mesmo que a proposta de Remick não tenha sucesso. E você, qual é a relação entre a música e os vampiros em Pecadores? Existe uma conexão complexa entre os vampiros do filme e a música hipnotizante que permeia a história. O blues mágico convoca criaturas da noite e os talentos de Sammy, em particular, são o que o vampiro principal, Remick, deseja. Enquanto sua música atrai seres malignos, é também uma narrativa astutamente construída que mostra o desejo de se apropriar da cultura alheia, se é que me entende. Sua guitarra simboliza o poder da música negra, e embora essa música possa acalmar as pessoas, também pode atrair elementos indesejados. O que os vampiros verdadeiramente significam em Pecadores? Explorando a narrativa metafórica do filme, já mencionamos nesse vídeo que os vampiros não são apenas uma força maligna que busca humanos, mas existe uma implicação mais profunda na história de Coogler que expande por meio da metáfora vampírica. Não é meramente coincidência que a jornada pelo domínio aterrador comece imediatamente após a cena que captura a música negra em sua riqueza. Os primeiros vampiros apresentados no filme são essencialmente brancos, atraídos pela força e o poder dessa música. Isso também se torna evidente quando Remick
que propõe que todos vivam se os frequentadores do Junk Joy simplesmente entregarem sêmen. Como ele é o alvo dos vampiros, não é difícil inferir uma mentalidade colonizadora aqui. A música predominantemente negra inclui blues e é extremamente desejável pelos vampiros, que querem possuí-la de alguma forma. O verdadeiro significado e ameaça dos vampiros não vem apenas da sua natureza sedenta por sangue e urgência em transformar os humanos, mas também da nociva tendência do que busca capturar e dominar tudo aquilo que não lhes pertence. Outra interpretação para os vampiros que pode discernida na situação em que se encontram é a seguinte: os irmãos Fuligem e Fumaça finalmente descobriram uma maneira de construir uma comunidade e deixar para trás o seu passado criminoso. O Junk Joy não é apenas um espaço de entretenimento para a comunidade negra local, mas também uma fonte de trabalho, como vimos. Além disso, o local pode proporcionar uma exploração da cultura e da música que enriqueceria toda uma geração. Mesmo uma empreitada tão grandiosa enfrenta obstáculos. E quando finalmente abrem o Junk Joy, os vampiros invadem. Isso soa quase como um esforço deliberado para subjugar a comunidade em termos econômicos e culturais. E aí, você tinha reparado nessas nuances que o diretor Ryan Coogler colocou lá em Pecadores? Ou você simplesmente viu o vampiro como sendo que ele é uma criatura sedenta por sangue que quer, vampirizar os outros? Não, né? Pois bem, então faz o seguinte, dá uma moral, meu amigo, minha amiga, inscreva-se aqui no canal, ativa o sino das notificações para que todos os vídeos, olha, vem vídeo, hein? Como eu falei, essa é a Semana Pecadores. Para que todos os vídeos, quando subam na plataforma YouTube, não! Ele possa te notificar e você possa vir aqui e assistir. Não esquece de deixar seu like, e vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo, no caminho? Explico.